Bem-vindo de volta! Audiolivro O Livro de Ouro de Saint-Germain, Fraternidade Virtual, Eu Sou Luz. O Plano Psíquico. Invocação. Ó Tu presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos dentro da forma todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes, com teu amor, tua sabedoria e teu poder para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados, que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo-os nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. Discurso. O discípulo deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem que ver com espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser desenvolvida por seres humanos que lhe dispensarem atenção suficiente. Mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria não houvesse nascido nesta encarnação. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, é das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prenda firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo às vezes necessários vários renascimentos para libertá-los. Em todo nível de consciência há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fora, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação, talvez erroneamente empregada, mas não obstante ativa. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua vontade interior cá-chama azul e sua determinação, e penetrar no cinturão eletrônico, onde unicamente a verdade se expressa. Amados discípulos, ao mesmo tempo que é necessário explicar este assunto, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. No interior da camada psíquica do pensamento e do sentimento, acha-se a principal atividade daquilo que conhecemos como força sinistra neste mundo. Algumas vezes pessoas que alcançaram esplêndidas vitórias não compreendendo a exata realidade do que estou dizendo, permitiram que sua atenção fosse atraída para essa camada, em consequência do despertar prematuro dessa faculdade física, por lhes ter sido apresentada uma semelhança da verdade com alguns fenômenos, o bastante para lhes atrair a atenção. Mas, se observarem o devido cuidado, todos verão ir desaparecendo essa imitação da verdade. Um dos atributos, talvez o mais fascinante deste plano, consiste em fazer falsas profecias, induzindo o indivíduo a vaticinar extravagâncias. De vez em quando, uma se cumpre, a fim de prender mais fortemente a atenção. Além disso, há uma certa substância que é introduzida no cérebro. Ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito. Isso torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para auxiliar o indivíduo, porque foi pelo seu livre-arbítrio que ele aceitou a situação. Tem havido casos em que a pessoa percebeu o erro antes de ter avançado demais, e a um intenso pedido de libertação, um dos irmãos foi enviado para libertá-la completamente. Ocasionalmente surge alguém que, devido à sua grande pureza, passa pelo plano psíquico sem conhecê-lo ou contatá-lo. Tal pessoa é realmente muito venturosa. As forças que existem nesse plano atuam mais diretamente sobre a natureza sentimental, o que quer dizer sobre as paixões do indivíduo, por serem mais facilmente atingíveis. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões tanto pelo sexo como pela ira, ficaram, consciente ou inconscientemente, enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a eles, intensificando suas paixões até torná-las descontroladas, quando, de outro modo, poderiam ser dominadas. Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis, porque seriam, então, apenas lançados fora dos seus corpos físicos e libertados. Mas uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê?
porque imprimem imagens em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação. Vêm a ser as criaturas depravadas que encontrais em toda parte. Às vezes, a influência é bastante astuciosa, a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a parte mais pungente desta situação, aparentemente oculta, mas como se apresenta do ponto de vista exterior. Nas altas esferas espirituais, existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a este plano a fim de ajudar, por meio de suas radiações, a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos. Mais frequentemente, porém, são femininos. Isso explica por que belas almas em encarnação feminina se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio, antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior dizendo: se este casamento tem por base um desejo passional, que não se realize. Grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora a parte essencial de tudo isto. Aqueles que por seus próprios esforços, ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa presença Eu Sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se seriamente nele, nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que após os conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico, em especial, não deve causar temor a ninguém. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem instantaneamente ficar conscientes de que eu sou a presença mestra dominadora e sempre vitoriosa, e imediatamente encontrarão força para enfrentar seja o que for que apareça e prosseguir serena e destemidamente. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sob a tríplice radiação. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Astrologia. Uma das coisas mais tristes que devo dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopos são inconscientemente arrastados para a rede psíquica, tornam-se sensíveis às condições adversas que somente existem neste plano, emaranhando-se nelas. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o indivíduo se conserva inteiramente inconsciente de ter aberto a porta a semelhantes condições, chegando a enredar-se de tal modo que nenhuma soma de argumentos ou razões poderá modificar-lhe a crença na astrologia. Nos últimos 20 anos, este ensinamento foi escrito em 1932. O campo da astrologia tem sido usado mais com o propósito de profetizar do que qualquer outro. Muitas vezes, devido a isso, o pensamento ou radiação dessa camada psíquica, através da astrologia, prediz que se manifestarão para o indivíduo tais e quais condições que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito com estas palavras, isso é sentido através da radiação. Esta é uma das principais razões de ter ocorrido o cataclismo da Atlântida e porque os atlantes se recusaram a ouvir a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Compreendo, amados discípulos, que se vos interessais por horóscopos, podeis pensar que estou sendo severo, mas não é este o caso, senão que meu amor por vós é suficientemente grande, de modo a dizer-vos a pura verdade.
Não vos sendo possível crer na verdade que vos digo, segui então vosso próprio caminho, porque sois dotados de livre-arbítrio, no qual não desejo interferir, exceto para dizer que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, jamais deverão temer qualquer dessas coisas, porque ela as corrigirá e os conservará firmes no verdadeiro caminho da luz, cujos degraus de ouro poderão subir com passos firmes e precisos até adquirir seu domínio pleno e perfeito. Asseguro-vos, amados, que meu coração se compadece daqueles cuja atenção está presa à astrologia, pois estão tão desapercebidos do caminho juncado de espinhos que pisam, que só quando a dor dessas feridas for insuportável é que eles hão de clamar ao céu com todo o seu ser, dizendo: ó Deus, mostra-me o verdadeiro caminho. Amados discípulos, vós que com tanto empenho buscais a luz, sabei que existe somente a presença una, que é vossa proteção invencível e que é a grande presença Eu Sou, Deus em vós. Não deixeis nunca que vossa atenção se prenda a essas inúmeras manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou qualquer das muitas coisas que afastem vossa atenção da grande presença Eu Sou, que é vosso ser real. Se para ela vos voltardes sempre, ela vos guiará no caminho da luz, com aquela quietude do externo que vos permitirá penetrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda compreensão, e onde encontrareis a maior atividade de Deus, a presença Eu Sou. Amados, certamente compreendereis que não podeis servir a dois senhores, nem ganhar vitória alguma antecipadamente. Por terdes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferirdes o externo, esquecendo vossa invencível presença Eu Sou, então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até chegar o tempo que elegerdes para regressar ao Deus Uno. Se vos decidirdes por vossa presença Eu Sou, e nela permanecerdes, vossas lutas logo cessarão, e percebereis que estáis vos movendo nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde contemplareis o mundo externo com grande compaixão, nunca, porém, com a comiseração humana que sufocaria vosso próprio progresso. Isso nos recorda a antiga citação: procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Este reino de Deus é a grande presença Eu Sou, vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa vaguear tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a presença mestra de luz, a presença Eu Sou, caminha sempre ao nosso lado, à espera de que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas dádivas de perfeição em todas as manifestações externas. Tal é o vosso privilégio, amados meus. Conquanto me entristeça por alguns não terem sentido a real importância de sua presença Eu Sou e ainda se esforcem pelas coisas externas, limito-me a esperar, envolvendo-os no meu amor, porque eles têm livre-arbítrio. Talvez seja eu um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, quisera ajudá-los e prendê-los no meu abraço até que pudessem compreender toda a importância de sua própria presença Eu Sou. Entretanto, isto não me é permitido, porque sei muito bem que todos os que têm qualquer desejo de buscar a exterioridade devem fazê-lo até que já não sintam mais essa necessidade. Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença Eu Sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde, cairá. Toda grandeza depende da presença Eu Sou, e é ela quem governa ou deveria governar a forma. Nela está toda força, valor e poder. Se esses abençoados discípulos pudessem ao menos compreender plenamente que grande privilégio permanece à sua disposição e como, em tempo relativamente curto, poderiam libertar-se de toda limitação.
A verdadeira razão deste ditado é a seguinte: quando os discípulos perguntam se podem ouvir diretamente estas comunicações, adquirem direito à explicação do que se faz necessário para o desempenho de um trabalho dessa natureza, que não é frequente e é o mais extraordinário que conhecemos. O fato é que o Deus Uno é sempre perfeito, sempre foi, é agora e sempre será. E o Eu Sou é essa presença. Mas, se os discípulos não têm consciência disso, seu corpo e cérebro devem passar por um período de ajustamento. A estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõe devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os discípulos não compreendem que quando um certo trabalho específico deve ser realizado, tem que haver também um preparo definido nesse sentido. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que por natureza é dotada de uma qualidade invulgar para falar em público. Para que receba a assistência da hoste ascensionada, deve haver um preparo especial. O orador seria preparado de modo que, 20 ou 30 minutos antes da conferência, fosse cercado por um tubo de luz no qual nada penetrasse, exceto a radiação do mestre inspirador. O ajustamento do corpo e cérebro do discípulo leva semanas, meses ou anos para se completar, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais, na história da preparação de discípulos, o mestre lhes permitiu entrar no seu próprio círculo eletrônico interior. Aos discípulos se ensina a aplicação, mas nunca penetram no círculo eletrônico do mestre. O círculo eletrônico aqui organizado para este trabalho exigiu 30 anos de preparação, e não obstante a beleza de radiação e amor de um indivíduo, nós não temos tempo para aprontar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos discípulos neste período de crise mundial. Todavia, se estiverem sinceramente decididos e empregarem a presença Eu Sou, serão preparados para a presença da hoste ascensionada. Preparação da Páscoa. Invocação. Ó, poderosa inteligência infinita, tu que tens poder sobre todas as coisas, nós saudamos tua presença onipenetrante, tua vida onipenetrante, o princípio animador de cada ser humano. Damos graças porque o Eu Sou é a grande e poderosa presença. Eu Sou ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. Damos louvor e graças por ser a sábia orientação de tua poderosa energia, suficiente para abençoar, através daqueles que têm entendimento, e fazer prevalecer em toda pane tua maravilhosa luz e inteligência. Eu vos trago saudações da grande hoste e de Jesus pessoalmente, que hoje vos falará de novo através de seu raio. Discurso do bem-amado Mestre Jesus. Durante minha existência na Judéia, quando falei aos homens, foi com aquela autoridade da presença Eu Sou, que eu reconhecia como a única inteligência e poder ativo que podia atuar. Tinha consciência da atividade exterior das mentes dos humanos que me cercavam, mas, como vos disse antes, somente quando comecei a usar a afirmação Eu sou a ressurreição e a vida, é que a plenitude da minha missão e como deveria ser cumprida me foi inteiramente revelada. Eis o ponto específico que hoje desejo expor aos discípulos. Dentro de vós está a mesma poderosa presença Eu Sou que usei para realizar a perfeição dessa poderosa presença. Isso parecia à humanidade daquele tempo a realização de milagres. Entretanto, eu vos asseguro, consistia apenas em fazer atuar conscientemente as leis cósmicas que sempre estão junto a vós para serem postas em atividade através de direção consciente. O erro que os discípulos cometem e que retarda seu adiantamento é acharem que estão mentindo ao afirmar a perfeição que ainda não viram manifestada em sua aparência ou atividade. Digo-vos sinceramente, por minha própria experiência, que devemos reconhecer a única presença, inteligência e poder, em seguida proclamá-la como nossa em cada um de nossos pensamentos e atividades. Este é o único modo pelo qual esta grandiosa perfeição pode se manifestar na aparência externa e na plenitude do vosso uso.
Embora essa perfeição não se tenha ainda manifestado aparentemente, isto não deverá impedir-vos de aplicar e proclamar a perfeição como vossa própria. Qualquer pessoa de inteligência mediana tem apenas que parar e pensar que a energia, o princípio vital que está usando, é Deus, a grande presença Eu Sou. Por conseguinte, sua presença, poder e energia são sempre autossustentadas. Proclamando esta grande presença e sua atividade, estais conscientemente pondo-a em ação em vossa vida, vosso lar, vosso mundo e negócios. Hoje, como na época de meu ministério, o problema financeiro parece ser de extrema importância. Mesmo assim, habilitados como estais a exercer vossa consciente manipulação e direção da grande energia, substância e opulência que vos rodeiam, tendes tudo com que atrair para vós essa maravilhosa, onipresente opulência de Deus. Quando dizeis Eu sou, estais imprimindo o impulso necessário à realização dos vossos pedidos conscientes. Uma das primeiras coisas que se tornaram claras à minha consciência foi o meu poder natural e de todos de qualificar esta energia conscientemente dirigida com qualquer coisa que pareça necessária. Tudo isso deveis solicitar com determinado esforço consciente, sabendo que, no pedido consciente, está a presença Eu Sou falando e agindo. Portanto, ela tem todo o poder e autoridade para revestir com sua espécie, seja qual for a ordem dada pela consciência do indivíduo. Cientes de que sois a presença Eu Sou agindo sempre, então deveis saber que sois, nesse momento de reconhecimento, um invencível ímã de atração que obriga a cada atividade do universo se precipitar para vós a fim de cumprir a ordem. A única razão pela qual isso não vos parece ser assim é que, em alguma parte de vossa consciência, há um sentimento de incerteza, seja quanto à vossa habilidade, vossa autoridade ou quanto à onipotência da presença para atuar. Porém, eu vos asseguro, é um prazer colocar diante de vós estas leis simples, ainda que poderosas e invencíveis em suas atividades, que vos proporcionarão liberdade e domínio sobre todas as coisas que vos parecem ser uma montanha de obstrução em vosso trajeto. À medida que continuardes a aceitar e usar essas leis em vossa atividade, percebereis que estáis obtendo domínio sobre os 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Quando vos tornardes conscientes da chama de vossa divindade, estareis atuando do mais alto dos 4 elementos, que é o fogo, a verdadeira atividade do espírito. Assim como a atividade consciente está para inconsciente, assim está o uso consciente da chama para o reconhecimento da luz. O elemento natural de vossa alma é a chama, de acordo com o antigo culto do fogo e do sol. Quando uma pessoa se torna consciente de que pode usar e dirigir esta chama consumidora, penetrou no grande poder. Quando se possui o conhecimento do domínio sobre os 4 elementos, nada mais resta senão empregá-lo, pois trazendo-o à consciência através da prática, é possível dirigir o raio, dominar a tempestade, controlar as águas e andar ileso no meio do fogo. Perguntar-me-eis, como pode alguém fazer uso de alguma coisa antes de conhecê-la e saber se possui aptidão para colocá-la a seu serviço? Em tal caso, pela prática do seu uso, ele se tornará absolutamente invencível em seu manejo. Desejo ardentemente que isso se torne claro para vós, que estáis sendo instruídos nas leis exatas que eu usei e que cada um pode usar desde que tenha atingido o estado ascensionado. Tudo é uma questão de uso. Uma vez que conheceis essas leis e sabeis que a presença Eu Sou que sois tem toda a inteligência, poder e autoridade para dirigir conscientemente a energia, através da atividade exterior de vossa mente. Logo, não temais usá-la para curar, fazer prosperar, abençoar e esclarecer vosso próximo. Suprimi para sempre de vossa mente a ideia de que possa haver algum egoísmo em vosso reconhecimento consciente de que a presença Eu Sou vos dirige e está atuando. Não importa o que pedirdes em vosso benefício, desde que vos torneis mais aptos em reconhecer vosso poder para abençoar. Não vedes então que não pode haver egoísmo no desejo de conseguir maior habilidade e perfeição?
Aquele que pensa poder descansar em cima da realização de outrem comete grande erro. As pessoas só podem chegar à realização através do seu próprio esforço consciente dentro deste maravilhoso conhecimento. Ninguém pode progredir por outro, mas cada um pode ser de imenso auxílio para seu semelhante, declarando com intensidade: eu sou a única presença e inteligência atuando dentro daquele indivíduo. E isso pode ser qualificado com qualquer coisa de que a pessoa mais pareça necessitar. O primeiro dever de todo indivíduo é amar e adorar a única e poderosa presença Eu Sou, que está presente em toda a pane. Vede como isso constitui um ensejo muito satisfatório de amar também vosso inimigo quando dizeis: eu sou a única presença e atividade atuando ali. Se a ignorância da atividade exterior da mente parece haver criado desordem, dor e limitação, então saibai que a criação incorreta por si mesma não tem poder. Nada há que a sustente, a não ser a opinião errônea do indivíduo, por conseguinte, ela não possui poder autossustentador. Se fostes tão desenventurados que criastes desarmonia, desordem e limitação, não vedes que só através do poder da presença Eu Sou, a chama vital e consumidora, deveis conscientemente apelar à lei do perdão, podeis consumir tudo o que indevidamente criastes em vosso mundo? Isto facilmente se tornará claro para vós quando começardes a limpar vosso mundo de sua desordem e de suas criações erradas. Então, apresentar-vos-eis com o esplendor do sol, a luz da vida eterna, juventude, beleza e opulência, segurando em vossas mãos, para uso imediato, o cetro do poder da presença Eu Sou, que sois vós mesmos. Quando quiserdes falar com autoridade, silenciosamente a outro ser, pronunciai seu nome e verificareis que a ajuda, a energia que enviastes, será muito mais facilmente recebida. É o mesmo que chamar a atenção de uma pessoa com a qual quereis falar. Dizei seu prenome e logo transmiti a mensagem. É a forma de enviar a energia silenciosamente. Sabendo que o Eu Sou está presente em toda parte, vereis como é possível falar com qualquer pessoa do outro lado da Terra, por intermédio da grande presença, tão facilmente como se essa pessoa estivesse no mesmo quarto. Porém, se alguém pretender usar este conhecimento para prejudicar outrem, então passará através de sua alma e de seu corpo o dardo eletrônico carregado com a intenção enviada. Não vacileis, amados filhos, empunhai este cetro de vosso poder e domínio, usai-o para curar, abençoar, fazer prosperar e iluminar, e tereis todas as coisas terrestres precipitando-se para satisfazer o vosso mínimo desejo. O elemento fogo. Invocação. Ó infinita amorosa presença, nós sentimos tua paz, teu amor e tua sabedoria, interpenetrando tudo em toda a pane. Por saber que existe somente a una poderosa presença, da qual somos pane. Nós sabemos que tu és onipresente, derramando-te a ti mesma, suprindo todas as necessidades requeridas, elevando a consciência da humanidade até ti, e lá mantendo-a fixada, até que a luz da vida eterna encha todos os seres com sua radiação, transportando-os com esse impulso interior para o reconhecimento eterno, permanente do grande Eu Sou. Trago-vos saudações da grande hoste ascensionada, e especialmente de Nada, Chá, Ara, Shan e Diana, deusa do fogo. Discurso. À medida que a consciência dos discípulos se eleva dentro da atividade do elemento fogo, tudo em seus seres principia a agir com uma intensidade que muitas vezes eles não compreendem. E quando começam a trabalhar mais de acordo com o elemento fogo, maior necessidade tem de manter-se em guarda e alerta. O treinamento que nos empenhamos em divulgar para abençoar, proteger e iluminar os discípulos tem por fim ensinar-lhes a se conservarem sempre em guarda, e embora todos devam entender e com grande esforço fazer uso da presença Eu Sou a fim de manter o autocontrole, se algo lhes acontecer inesperadamente, devem permanecer serenos. Usai frequentemente a afirmação: Eu sou a presença em guarda.
Se algo repentinamente acontecer, limitai-vos a dizer: anularemos isso, e prossegui alegres em vossa felicidade. Procurai não alimentar qualquer sentimento que não seja: eu sou a poderosa presença governando a atividade de cada um. Onde quer que exista um centro de luz de intensidade, haverá sempre um elemento perturbador que procurará entrar através de alguém. Se estiverdes trabalhando em casa, continuai usando: eu sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Isto formará uma armadura que manterá a atmosfera harmoniosa. Empregai muitas vezes: eu sou a presença que nada pode perturbar. Mantende-vos sempre numa atitude calma e alegre, aconteça o que acontecer. Meu irmão, através da presença Eu Sou, eu vos comunico o poder que controla isso, essa situação. O grande amor e a harmonia dentro dos corações dos discípulos, mantidos durante um certo espaço de tempo, tornam possível quase tudo. Sentis a grande onda de paz e alegria perpassar como a brisa de uma manhã de primavera? Eu explicarei, assim podeis avaliar quão ilimitada e maravilhosa é essa solicitude amorosa. O grande mestre com quem Jesus se comunicou e que o tornou apto a alcançar a vitória é o mesmo que foi meu instrutor, e foi sua radiação que se fez sentir agora. Ele deseja que eu vos diga que, à medida que avançais no caminho da luz, verificareis que o modo mais fácil de anulardes uma perturbação e dar-lhe as costas e esquecê-la. Mais tarde podereis saber o nome desse mestre. Para as atividades incorretas, dizei: isto não é correto, e rapidamente dai por terminado. É um meio de evitar que uma perturbação se desenvolva. À medida que nos aproximamos da luz, tornamo-nos uma grande família. Sabendo que existe somente a una grande presença Eu Sou em toda parte e que sois sua individualização, só pode haver uma grande família, filhos do Deus Uno. Antes de tudo, que isto seja bem compreendido. Se um indivíduo, embora respeitável, costuma ser muito crítico, dizei, com decidida firmeza: ninguém deseja interferir em vosso livre-arbítrio. Não nos importamos com o debate leal, mas não toleramos a crítica nem a discussão. O mensageiro deve recusar a aceitação de coisas discordantes, mediante a irradiação do elemento amor, para que a discórdia possa ser consumida. O mensageiro deve ser forte, de outra forma o trabalho será deixado pela metade. Nenhum grupo ou trabalho do mensageiro poderá ser mantido se ele permitir que se gere discussão ou sentimento discordante. É muito difícil ao indivíduo comum compreender que o meio mais fácil de impedir qualquer espécie de perturbação é parar de discutir o assunto. Somente aquilo que se acha em vossa própria aura requer atenção. O acontecimento gravado em vossa atmosfera só pode aí penetrar através do vosso sentimento. A palavra proferida, a menos que seja acompanhada de um sentimento de condenação ou cólera, não imprimirá desarmonia em vossa atmosfera interna. Se existirem essas duas condições indesejáveis, é muito melhor externar e afastar do pensamento a causa perturbadora, do que guardar intimamente o rancor ou mágoa de ter sido ofendido, porque isso é o que se registra em vossa atmosfera interna. Do meu posto de observação, vejo o que se está registrando em vossos sentimentos e, por conseguinte, na atmosfera interna. Sabeis como se forma um enxame? Pois bem, eu vos digo que em vosso mundo mental tem lugar exatamente a mesma coisa que um enxame manifesta no mundo físico. É da mais alta importância fazerdes algo para evitar nutrir sentimentos contra pessoas, lugares, fatos ou condições, porque estes se desenvolvem e se registram em vossa atmosfera interna. Se vos advém um desejo como eu gostaria que fulano fizesse tal coisa, transmutai-o imediatamente dizendo somente Deus em ação está ali. Quando um sentimento se registra em vossa atmosfera, lá se fixa até que o dissolvais ou consumais.
É sempre o sentimento que faz o arquivo interno. Não adianta consumir uma coisa sem acabar com o hábito de gerar a causa. Pode-se conseguir isso facilmente dizendo: eu sou governando aqui. Não deixeis que vossos sentimentos sigam desenfreados. Muitas vezes os indivíduos são reunidos com a única finalidade de compeli-los a corrigir estas atividades sutis a que a maioria das pessoas não presta a menor atenção. É uma questão de acalmar o externo para que a verdade possa ser recebida. Isso é de vital importância na autocorreção do indivíduo. Quando vos elevais em consciência, a energia está à espera, como uma avalanche, para expressar-se, e se a energia não for controlada, precipitar-se-á e vos obrigará a cometer atos que não praticaríeis por coisa alguma do mundo. Qualquer que seja a energia dada para vosso uso, deve ser projetada harmoniosamente. Esta é a lei natural de vosso ser. Se uma pessoa não compreende que deve governar a energia que flui através de si e, por isso, entra em contato com um elemento discordante, a energia fluente é qualificada por essa discórdia e a pessoa deve imediatamente reprimi-la ou requalificá-la com amor. Na minha experiência, quando encontrava um elemento discordante, dizia simplesmente: eu fecho minha porta, tu ficas fora. A energia universal que flui através de vós é naturalmente harmoniosa. Fechai vossa porta e pensai no que é realmente importante. Os homens se opõem a pessoas, lugares, condições e coisas porque ainda não se dominaram. Os discípulos devem conservar esta harmonia autogovernada dentro de si mesmos por longo tempo, a fim de possibilitar a criação de um impulso que se torne um guardião permanente. Se mantiverdes harmonia interior, atraireis para vós mesmos todo o bem. Uma indicação infalível vos faz perceber, no momento em que surge qualquer espécie de desarmonia, que sois o único responsável. Não há necessidade de nenhum lembrete escrito. No momento em que surge algo discordante, é o sinal de alerta para que vos ocupeis de vós mesmos. Cada indivíduo é sempre seu próprio guardião e guia em todos os momentos. Há somente um poder no mundo capaz de corrigir o que quer que seja, e este é a presença Eu Sou em cada um. Se vos recusais a reconhecer que sois criadores de vossas dificuldades, como podereis então corrigi-las ou libertar-vos delas? Não há pessoa, lugar, coisa ou condição alguma que vos imponha jamais qualquer perturbação com a sempre presente presença Eu Sou pulsando em vossos corações a todo instante. Aquele que se corrigir desses sentimentos discordantes permitirá que a grande presença Eu Sou inunde o seu mundo com toda a perfeição. Se o indivíduo não se corrigir, como poderá alcançar a vitória eterna? A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar esta correção. Deixai que a presença Eu flua até que limpe e purifique tudo. Quando vossa atenção se fixa firmemente na presença Eu Sou que sois, é como se vosso corpo fosse uma esponja muito fina e através dela se derramasse esta pura energia, purificando-a de toda imperfeição. Separardes com a discórdia, a corrente da presença Eu Sou automaticamente removerá todas as impurezas. Tendes assim nas mãos um poder ilimitado para intensificar vosso reto comando. Sabemos, do ponto de vista científico, que as células do corpo são renovadas em menos de um ano, mas se a discórdia pudesse ser evitada por igual tempo, a mente e a forma expressariam juventude eterna e perfeição. Por um sentimento de pretenso orgulho ou algo semelhante, os humanos não querem encarar a verdade de que a causa está dentro deles mesmos. O hábito de culpar de sempre os outros por aquilo que vos acontece é que vos torna cegos à verdade e impede a autocorreção. Uma ilustração maravilhosa está na bela forma infantil. Enquanto a criança não tem idade bastante para começar a registrar a discórdia do ambiente, seu corpo é belo e expressa a perfeição. Esta perfeição da forma seria sempre mantida se não penetrasse na consciência da criança a discórdia do mundo exterior. Haverá quem me diga, e as crianças que nascem doentias e perturbadas? Na maioria dos casos, trata-se de condição trazida da encarnação precedente.
Em casos raros, onde há intensa discórdia entre os pais, pode esta ser tão violenta a ponto de se registrar na criança. Mas, como notareis em fatos dessa natureza, quando a criança começa a crescer e a desenvolver-se, os indícios dessa perturbação mostrar-se-ão cada vez mais raros. É esta a prova absoluta de que a discórdia não era de sua própria criação, mas imposta pelos pais, visto que a alma teve força bastante para elevar-se acima dela. Com referência a esse particular, deve o indivíduo compreender as espantosas condições de sugestão pelas quais as pessoas são constantemente envolvidas. Consideremos, por exemplo, o ambiente e a associação de indivíduos que têm o hábito de andar juntos. Nessa reunião amistosa, cada um deles está sujeito à sugestão do outro. Se ela for discordante, a camaradagem será desfeita, mais cedo ou mais tarde, com uma grande altercação. Entretanto, a maioria dos indivíduos que vagueia pelo mundo externo não percebe que está aceitando sugestões, seja de amigos, ambientes ou condições que se lhe apresentam. A atitude correta do discípulo que se torna consciente de sua presença eu sou, consiste em assumir imediatamente a posição firme de que eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Dessa maneira, ser-lhe-á possível criar em seu redor uma atmosfera que repetirá imediatamente todas as sugestões provenientes de elementos destrutivos que procuram introduzir-se. Penso ser necessário chamar vossa atenção para os vossos antigos livros que dizem: se a princípio não triunfardes, tentai novamente. Não existe meio de alcançar a vitória e o domínio sobre a limitação, a não ser perseverando até a realização. Se duvidais de vosso êxito, estáis adiando vossa vitória por tanto tempo quanto durar vossa dúvida. Os discípulos que realmente começam a compreender que no reconhecimento e no uso de sua presença eu sou, têm o poder universal ao seu dispor. Sabem que é impossível falhar em sua aplicação, porque quanto mais a usam, tanto mais recebem de seu poder sustentador. Todas as vezes que sentirdes uma manifestação do Cristo, dizei: eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade eu sou. Tomai sempre esta atitude e depois fechai a porta a qualquer criação discordante e indesejável. Recordai sempre de que sois o Senhor do que deve penetrar em vosso mundo mental, e a não ser que compreendais essa vossa posição, estareis sujeitos a toda espécie de pensamentos e sentimentos. Com relação a outras pessoas, dizei: eu sou a presença levando a pessoa à vitória de realização ou condição. Se prestardes atenção a uma condição de perturbação, estareis dando poder a tudo, menos a vossa presença eu sou. A essência deste capítulo é clara: a única autoridade é a presença eu sou. Ao aplicar esta verdade, você alcança o domínio e a libertação, transcendendo as ilusões do plano psíquico para o caminho da luz. Ajude a expandir a consciência coletiva. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Sua ação é a irradiação que leva esta luz e perfeição a mais buscadores. Para mergulhar na série completa de ensinamentos e consolidar seu conhecimento da presença Eu Sou, confira a playlist completa no canal. Obrigado por assistir.